Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os anjos, instituídos por desígnio de Deus como companheiros de nossa trágica condição. Há aproximações do texto bíblico sendo compreendido como uma literatura antiga com os outros trechos expoentes da literatura antiga. É própria da consciência do homem da antiguidade a suspeita de seres mais ou menos imateriais ou divinos que se envolvem com as questões da gente. No entanto, para um homem antigo, não em contato direto com a revelação de Deus que se comunica nas tradições hebraicas, estas divindades se envolvem com as questões humanas para estabelecer a sua vontade e o seu bel prazer. Em contato com essa compreensão, o povo de Israel amadurece, ajudando a perceber, sim, esta presença mais ou menos discreta destas criaturas entre o divino e o humano, mas que não dispõem de sua própria vontade. São mensageiras de Deus. Aquilo que a gente traz como etimologia, tanto do hebraico quanto do grego, ajuda a entender a missão dos anjos. No hebraico, malak, quer dizer, aqueles que são enviados. No grego, angelos, de onde vem evangelho, mensagem, comunicação, notícia. O anjo não dispõe da sua própria palavra. É sobre isso, inclusive, que fala a primeira leitura. O anjo traz em si, como que plasmado em si, um nome que lhe excede, o nome de Deus. Entendemos, na perspectiva bíblica, ao dizer do nome de Deus, se está querendo dizer da sua autoridade. O anjo está debaixo da autoridade de Deus e é portador do nome. Mas nós sabemos que o nome de Deus é sempre mais do que nome. Tanto que recebemos dos judeus essa tradição. O nome de Deus no Antigo Testamento é impronunciável. Deus abomina nomes, abomina imagens, abomina lugares, porque Ele está em cada lugar, em cada espaço. Há algo dele em tudo aquilo que pode ser visto, e tudo que recebe o seu ser de Deus. Portanto, tudo participa de Deus, mas não esgota Deus. O anjo, então, é portador do nome de Deus, que, entendo o nome, é sem nome, porque deve dar nome a todas as coisas. O nome do Senhor, Rie, Asher, Rie, aquele que é aonde o povo não é capaz de ser. Por isso que os anjos aparecem na Sagrada Escritura, sobretudo nos momentos de tensão, onde há um risco de não ser. Pensemos na história de Abraão. O patriarca só é patriarca na medida em que prolonga seus dias nos seus filhos.
a vida do homem no mundo antigo só tem sentido se ele consegue fazer brotar de si uma descendência que irá confirmar as bênçãos em sua vida. Portanto, um anjo deve aparecer a Abraão para dizer que Deus olhou favoravelmente para o útero de Sara. No momento em que Raquel não pode conceber, ou Rebeca antes dela, ou mesmo Ana, o texto se diz, o Senhor se lembrou de Raquel, de Rebeca, de Ana e a fez conceber. Até mesmo Agar, que não era no sentido estrito, aquela de quem se poderia dizer a matriarca do povo, até ela no seu momento de tensão, tendo sido expulsa de casa por conta de Sara, recebe a visita de um anjo que confirma sobre ela uma bênção muito singular. Dela também viria um grande povo. E assim, ao longo de toda a história de Israel, os anjos são mediadores do cuidado de Deus, comunicam os seus desígnios e a sua vontade. Temos que aqui esclarecer aquilo que já é para nós católicos um consenso desde a perspectiva dogmática. E não quero aqui ser complexo. Esta homilia é para aproximar, não para afastar. A Bíblia vai recolhendo termos, conceitos, e nela nós vemos uma pedagogia que vai evoluindo com o passar do tempo. Se você abre a Bíblia logo no início, não dá para a gente entender muito bem a diferença entre o anjo e Deus. Abraão é visitado por 3 figuras misteriosas, alguns vão dizer em sentido alegórico uma alusão à Trindade, e só depois de um tempo é que se vai evoluindo para a consciência do que seriam esses anjos como sendo entidades destacadas de Deus, que agem em seu nome, mas que não são Deus em si mesmo. Até que nós chegamos ao período barroco e à era vitoriana, onde os anjos passam de criaturas terríveis que causam susto. Zacarias vê o anjo e fica assustado, aquelas criaturas rechonchudinhas e gordinhas, tal e qual nós temos na imagem de Nossa Senhora da Piedade. Portanto, a Bíblia vai amadurecendo a sua compreensão e a dogmática nos ajuda a perceber. Os anjos são pessoas sem corpo, são entidades imateriais, espíritos de uma inteligência pura, não são limitados pelo nosso raciocínio. Aquilo que o anjo pensa se realiza. Não tem que raciocinar, calcular como é a nossa cabeça. É por isso, por este seu raciocínio, por essa sua grande sabedoria e clarevidência, que nós os reproduzimos com asas. As asas querem simbolizar isso, essa capacidade da inteligência angélica de penetrar as coisas. E aí me lembro de uma das citações de C.S. Lewis, né? Que diz assim, por que os anjos podem voar? Porque eles não se levam tão a sério. São criaturas simples, humildes, a não ser aquele que é o maior de todos os anjos, tanto que é chamado de o portador da luz, e seus 1/3 de asseclas, que preferiram ser senhores no inferno do que servos no céu. Lúciferus, o portador da luz. Estes não, se encheram de soberba e se tornaram tão pesados que despencaram do céu. Os 2/3 dos anjos que continuaram fiéis, continuam servindo como mediadores entre o céu e a terra, levando aos céus as nossas orações e veem a Deus face a face. Fanuel, como lembra Jesus no evangelho que nós acabamos de escutar. E, sobretudo, apresentam a Deus aquilo que diz respeito aos pequeninos. Deus nos cerca de carinho, de cuidado, de proteção. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam, diz o Salmo 33. O anjo do Senhor guarda os passos, os caminhos daqueles que são seus. Deus cuida do detalhe. O Talmud ajuda a perceber que é no detalhe que Deus mora. E também lembra com uma certa ironia de que a gente tem que enxergar este cuidado da parte de Deus, inclusive no serviço dos anjos, que na ordem da criação, num sentido natural, são maiores do que nós. E o Talmud até introduz uma ironia, que diz assim, que Deus criou os anjos primeiro, né? Mas criou antes de nós os vermes, para que a gente não se ensoberbeça. E lembre que, embora nós tenhamos sido feitos à sua imagem e semelhança, Deus amou os vermes primeiro. Uma ironia
para nos ajudar a perceber que Deus cuida de nós com seu carinho, mas que a gente tem que tomar cuidado para não fazer parceria com os anjos decaídos e vivermos iludidos pelo desejo de grandeza. Como iremos refletir daqui um pouquinho a respeito do que Cristo fala no Evangelho. O anjo, então, é um mediador da presença de Deus, um meio, uma ponte da sua presença. E chama a atenção na primeira leitura que nós escutamos, que assim se diz: o anjo vai à tua frente, à frente, antes de, porque é Deus quem dispõe. O contexto do livro do Êxodo, Exodos, a saída a partir de, é o contexto do caminho. O livro do Êxodo é o livro do caminho, do povo que se põe em marcha, e um anjo que vai à frente. Por quê? Porque nós nos propomos muitas coisas, queremos fazer muitas coisas, estamos convictos de muitas coisas, e por isso estamos o tempo todo nos perdendo. Para além de nossas proposições, há um Deus que dispõe, e dispõe à frente, porque os desígnios do Senhor são preciosos, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos, como lembra o profeta Isaías. Então os anjos, este anjo que vai à frente do povo, é para nos despertar e nos fazer estar atentos ao fato de que temos que estar abertos aos desígnios de Deus. E o próprio Deus alerta: estou te dando um anjo da guarda, mas ele não tem muita paciência não, viu? Não vai suportar as suas transgressões. Uma ironia do livro do Êxodo, para nos ajudar a entender que os anjos nos guardam para que estejamos em estado de docilidade a Deus. Docilidade aos seus desígnios, aos seus caminhos, para que a gente não se perca em nome de nossas falsas expectativas e de nossos descaminhos. Para além de nossas proposições, existe uma disposição de Deus. Porque nessa disposição de Deus, que nos guia pela mão com os seus anjos, tudo concorre para o bem. Se estivermos apenas preocupados com nossas proposições, o que a gente vai enxergar é o mal. Como não raro está repetindo o livro do Êxodo, de um povo que reclama, de um povo que se ressente, de um povo que exige. Quando, na verdade, temos que perceber que é Deus quem vai guardando, vai nos protegendo, como a pupila dos olhos, porque não dorme e nem cochila aquele que é o guarda de Israel e põe os seus próprios anjos para nos guardar. Gravemos essa verdade apresentada pelo apóstolo Paulo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E um dos grandes sinais do amor de Deus em nossa vida é a presença dos anjos que nos guardam, fazendo cada desencontro da vida tornar-se um encontro, fazendo cada deserto tornar-se um caminho, fazendo cada dificuldade converter-se numa manifestação da sua graça e da sua bondade. Jesus alerta no Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que estar e tomar cuidado com o afã. Hoje, em tempos de muitas ansiedades, não temos tempo para nos perguntarmos sobre os desígnios de Deus em nossas vidas. Todos os dias ao levantar da cama, mesmo com a expectativa de que o dia não será assim exatamente como você planejou, mesmo com muitas dificuldades, com o afã, como foi dos discípulos, de quem é o maior, como é que nós vamos realizar as nossas ilusões e os nossos castelos de areia? Se pergunte, qual é a disposição de Deus em minha vida? Como é que eu posso fazer da minha palavra e do meu silêncio, do meu caminho e dos descaminhos? Como é que eu posso fazer e ser dócil para que ali se cumpram os desígnios do Senhor? Porque se tivermos um gosto de grandeza, nos ensurdeceremos, nos rebelaremos, e o anjo que está conosco não poderá nos conduzir para aquele lugar encaminhado pelo próprio Deus. Mas se nós nos apequenarmos e nos fizermos dóceis, dóceis como as crianças, Deus e os seus anjos nos poderão conduzir para a estrada certa. Para a estrada certa. É interessante
que, em contraposição ao afã dos discípulos, pelo desejo de grandeza, o Cristo coloca no centro e apresenta como modelo uma criança. E aqui me seja permitida a ironia, como é própria do meu pensamento. Parece que Jesus não entende muito de criança, porque criança é coisa que a gente pega limpo e devolve sujo. Criança geralmente é bom na casa dos outros, porque geralmente as crianças são birrentas, autocentradas, pensam em si antes que no mundo. Evidentemente não seu filho, seu neto, que são alecrins dourados, mas o filho da vizinha. Pensa naquele capeta batizado do apartamento de cima, se não for o seu filho ou o seu neto. Nós, de fato, não podemos exigir a uma criança que acabou de chegar a este mundo que seja equilibrada, sábia, ponderada, que tenha consciência do outro. As crianças também são capazes do pior. E quem é que já conviveu com uma criança sabe disso. Há momentos que até com um pouquinho de maldade a gente tem que dizer para ela: olha, eu não sou seu pai e sua mãe não, mas eu dou um jeito de dar um sumiço aqui em você, se você não me obedecer. Brincadeiras à parte, evidentemente, não quero ter problema com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é para dizer assim, parece que Jesus enlouqueceu. Como é que uma criança pode ser o símbolo daquilo que um discípulo tem que ser? As crianças, não raro birrentas, autocentradas, que pensam em si mesmo, que têm dificuldade de ponderação. Já experimentou levar uma criança no supermercado? Que inferno! O que Jesus quer dizer? É preciso ir a Santa Teresinha, cuja memória ontem celebrávamos. As crianças são modelos porque elas entendem o mistério da pequena via. A criança se encanta com detalhe. A criança se satisfaz com um pouco. A criança é capaz de sonhar. Por isso, ela é um grande símbolo daquilo que é o reino dos céus. Esta promessa de alguma coisa que nos faz transbordar, que preenche o nosso coração de graça a partir da simplicidade da semente ou do fermento na massa. A criança presta atenção naquilo que todo mundo está ignorando, é capaz de chorar com e de sensibilizar, enquanto a gente vai se tornando adulto e o nosso coração se anestesia. A criança é capaz de ser rosto, ver o rosto, de simpatizar, de empatizar. E, sobretudo, a criança não tem medo de depender. Coloque uma criança num lugar alto e diga: pula, e ela pula. Toma os braços de uma criança que tem a sua confiança e diz: vamos a algum lugar, e ela vai. Diga à criança: pode comer que isso é bom, e ela se alimenta, se te conhecer, que se for da sua família, sem nenhuma interdição. Assim devemos ser nós, diante de Deus, nesta pequena via. Diante de Deus a gente nunca cresce, sempre precisamos de colo, temos que viver em dependência dEle. Na nossa dimensão natural da vida, quando é que nós sabemos que a educação deu certo? Quando a gente se torna independente. O dia que um filho não depende mais do pai e da mãe, nós podemos ter a certeza de que ali existe uma educação bem feita e acabada. Não no sentido de ser indiferente ao pai e à mãe, entende? Mas no sentido de que já sabe pagar as próprias contas, já pode ir ao médico sozinho, já dá conta de constituir uma família. Aí nós sabemos que a educação deu certo. Mas na nossa relação com Deus é o contrário. Quanto mais nós crescemos, quanto mais santos ficamos, mais a gente se torna dependente de Deus, mais a gente precisa dEle, mais nós vamos vendo que nenhuma coisa nesse mundo é capaz de nos saciar. Cristo diz ao jovem rico: se você quer ser feliz, alcançar a vida eterna, então de uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Porque o que Jesus está querendo dizer? Quando você entender que somente a graça que eu trago pode completar, que somente em mim habita o bom para além dos bens, aí você estará no caminho da vida eterna, no caminho do reino. É isso, na nossa vida espiritual, como nos ajuda a perceber que Santa Teresinha, na sua pequena via, quanto mais nós nos encontrarmos dependentes de Deus, quanto mais Cristo e a sua graça for suficiente a nós, quanto mais estivermos tranquilos diante do fato de que o que mais importa é que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida, para além de nossos caprichos, mais nós seremos realizados. Peçamos, irmãs e irmãos, nesta Eucaristia, a graça de uma docilidade a Deus e aos seus desígnios. Aprendamos
a estar em comum acordo com o nosso anjo que quer nos conduzir para Deus e para a sua vontade. E termino com uma das dicas dadas pelo São Padre Pio. Ele dizia que sempre quando tinha que resolver alguma coisa, ou às vezes até mesmo antes que uma pessoa chegasse até ele, ele conversava com seu anjo da guarda. E eu particularmente, aprendendo de Padre Pio, embora muito menos santo do que ele, sempre adoto isso. Quando tenho que conversar com alguém, quando vou a uma situação difícil, quando estou precisando de alguma coisa para Nossa Senhora da Piedade, eu invoco a presença dos anjos da guarda, daqueles com quem irei conversar, pedindo ao Senhor que disponha os caminhos e os corações para que se cumpra não aquilo que eu desejo, mas a sua santa vontade. Recuperemos nossa amizade com os nossos anjos da guarda. Eles ficarão felizes se puderem nos conduzir para a pequena via, para o céu. E aprendemos deles a sermos humildes, disponíveis e a vivermos suficientemente da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus, Senhor dos anjos, dirijamos nossas preces. A nossa resposta será atender.